estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Sabrina Levington e hoje nós vamos falar sobre design, cultura e sociedade. Este tema é muito interessante. A gente consegue imaginar que muitas vezes o design está correlacionado a um único viés ou poucos vieses atrelados ao desenvolvimento de soluções. Mas se a gente para pensar em como o design também tem uma tarefa, uma missão ali, né, de colaborar em fomentar com a inovação social e promover a cultura em uma comunidade, como que a gente pode executar isso de uma forma assertiva? Imagine uma situação em que você trabalha com consultoria. Então, você é um designer consultor que vai atuar em uma comunidade artesanal de mulheres rendeiras, por exemplo. Imagino que você já deve ter visto alguma reportagem ou alguns estudos que normalmente falam destas comunidades, grupos de pessoas que trabalham sobre um perfil de atividade que normalmente é executado de uma forma praticamente única. É quase como se fosse uma herança dessa comunidade, passada de mãe para filhos, e normalmente são mulheres que acabam tendo esta tradição ou esta missão de passar adiante a tradição. E dentro deste momento dessa comunidade, muitas vezes surge a iniciativa de transformar isto em uma solução para trazer recursos, né, ou posicionar melhor este produto diante de um mercado que hoje tudo é tão industrializado. Esses produtos muitas vezes não seguem necessariamente um raciocínio de desenvolvimento de coleção ou de mix de produtos, ou até uma referência em produção em série. Então, eles acabam sendo ofertados de uma forma descontinuada ou não necessariamente segue uma lógica mercadológica e muitas vezes até de difícil acesso para outros perfis de consumidores que não necessariamente visitam essa comunidade ou estejam próximos a esses locais. Em outras situações, por exemplo, e aqui a gente está elencando vários perfis de desafios, não quer dizer que todos eles existam ao mesmo tempo. Mas em outros momentos, às vezes, até não existe uma única pessoa ou um grupo de pessoas que está destinado exclusivamente em olhar esses produtos e fotografar ou criar aquelas interações midiáticas, né? Vou publicar num site, vou criar uma página para comunicar melhor o valor da entrega desse produto, então tudo que é feito, ou principalmente quem efetivamente são as pessoas que estão por trás de todo este desenvolvimento. Então, imagine que você tem como missão propor esta estruturação, organizar não somente de uma forma assertiva este pensamento do desenvolver estes produtos, mas também colaborar com o crescimento desta comunidade e manutenção da estabilidade artística para que esse produto possa ser promovido, inclusive, e alcance mais localidades. Como que você imagina se comportar diante destas situações? Como minimizar, inclusive, o impacto da sua chegada ou das suas propostas para esta comunidade? Muitas vezes, o aspecto cultural está fortemente relacionado a isso. Então, como trazer este novo olhar para essa comunidade e construir juntos sobre esta ótica cultural este novo padrão, essa nova proposta de oferta desses produtos? Bom, a gente pode entender que em muitos momentos o designer é sim um agente de transformação. Então, considerando toda essa introdução que eu fiz, né, toda essa história que eu coloquei, imagine que a gente vai ter uma questão sobre quais são as habilidades que este designer pode trazer para realmente construir em conjunto com esta comunidade este movimento, ou que tipo de padrão, ou que tipo de processo é mais aderente ao perfil dessa comunidade, quais são os conhecimentos que são interessantes serem utilizados para promover essas mudanças sociais e culturais, que muitas vezes podem ser executadas por meios de projetos. E estes projetos vão muito além
daquele impacto estético, né? Mas sim sobre o projeto que olha para uma inclusão, uma sustentabilidade e muitas vezes justiça social. Como esse conhecimento, a gente pode utilizar ele, inclusive, para compreender melhor as possibilidades e as áreas de atuação que um designer tem como possibilidades neste mercado ou de função não somente atreladas a desenvolver algo em si, mas sim de inspiração e também, como eu disse, né, de articulador. Então, um ponto que com certeza faz parte da atribuição do designer, né, que é uma não é só uma ferramenta, mas é sim um processo que é extremamente importante neste contexto de enquanto ser um agente de transformação é o processo da empatia. Vamos trabalhar então nesse momento várias possibilidades. A gente vai conversando, estudante, aqui, e fique à vontade de trazer as suas indicações ou sugestões, mas aqui a gente pode pensar em todos os aspectos que podem ser levantados. Como eu comentei anteriormente, não é somente sobre desenvolver, mas a gente também tem sobre como pensar o design inclusivo, já que a gente está falando sobre inclusão. E como pensar, então, este design sustentável, já que falamos sobre sustentabilidade. E que outros tipos de parcerias, por exemplo, podem ser estabelecidas entre o próprio designers, empresas e comunidades para que isso se torne cada vez mais comum ou uma forma de articulação para que isto gere realmente um impacto real no entorno daqueles que estão participando desse processo. Quando a gente fala também sobre design participativo e social, ou design para a educação, design para o empoderamento comunitário, então olha como a gente consegue atrelar todo este agente transformador com vários propósitos conectados a ele. E esta é a principal fala que a gente tem hoje no nosso encontro, na nossa aula. Explorar estas diferentes possibilidades de ser realmente este agente vai ser muito importante para considerar novas possibilidades e áreas de atuação. Mas antes de tudo, vamos conceituar. Sempre é importante que a gente entenda de uma forma mais clara como que a gente pode definir aquilo que cada um faz. Então, começando aqui, design e arte. Bom, quando a gente pensa, né, de uma maneira relativamente rápida, design e arte em muitos momentos se confundem ou se fundem, né? A gente muitas vezes atrela aquela lógica de que design tem claramente um apelo estético ou que muitas vezes o próprio design ele também tem ou exerce uma função que é mais decorativa, digamos assim, e a gente usa isso inclusive como um adjetivo. Eu gosto do design desta cadeira, ou eu gosto do design deste prédio. Então, quando a gente pensa muitas vezes o design, ele realmente tem um toque de arte, mas não necessariamente ambos são a mesma coisa. Existe uma semelhança, mas as diferenças, elas também são importantes serem elencadas. Então, no primeiro momento, enquanto arte, por exemplo, a gente vai falar sobre uma expressão pessoal. Aqui ela está focada na exploração de ideias e emoções. E muitas vezes ela, além de ser essa expressão pessoal, ela é essa expressão criativa de quem idealizou esta solução ou quem idealizou esta arte, digamos assim, ou seja, uma escultura, ou seja, uma pintura, ou seja, este trabalho artístico. Aqui, não necessariamente há a necessidade de existir uma função ou atender especificamente a um público ou estar inserido dentro de um processo para que, inclusive, ele possa ser multiplicado ou criado em série. Quando a gente fala muitas vezes de artistas que às vezes desenvolvem as suas
criações, por exemplo, gravuras, que são impressas para serem produzidas em série, elas saem com uma numeração para dar a ideia de que aquele item ele é exclusivo, né? Esta numeração, então, foi feita uma criação de 100 peças e vão ser feitas 100 impressões. Cada uma delas vai ter um númerozinho ali, às vezes quem compra recebe um certificado de origem de que aquilo é uma arte, uma impressão artística, né, uma lâmina ou uma gravura daquele artista, e ela está numerada. Então, imagine que é o máximo da preocupação em pensar em produzir em série continua estando atrelado a esta expressão pessoal e criativa com o objetivo de explorar as ideias e emoções, ou então conceitos, e não necessariamente transformar isto em uma fábrica de iniciativas artísticas. Já quando a gente fala sobre o design ele normalmente tem algum desafio, alguma oportunidade, então ele é orientado a resolver problemas funcionais ou criar soluções práticas que atendam a necessidades específicas. E essas soluções, ou estas saídas, podem ser produtos, serviços, interfaces, e elas vão estar direcionadas a quem recebe esta solução. Ou seja, eu vou ter uma oportunidade de solucionar um desafio de um determinado perfil de público. Estas necessidades específicas nem sempre são específicas para todo mundo. Muitas vezes elas são específicas para uma comunidade, como o exemplo que nós falamos agora há pouco no início da nossa conversa, uma comunidade de mulheres que trabalham com artesanato e este público com certeza tem um desafio muito específico que é diferente de uma comunidade que trabalha, por exemplo, com, eu falei renda, né? Em vez de ser renda, que pode ser feito talvez com cerâmica. Então a gente simplesmente, entre aspas, muda a matéria-prima, mas você concorda comigo, estudante, que a gente muda todo o processo produtivo? Então, existem várias necessidades específicas que vão ser atendidas para um grupo e não necessariamente para outro. E aqui a gente está falando sobre esses grupos. Mas você já pensou sobre atender necessidades específicas que estão relacionadas à mobilidade ou estão relacionadas à inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Então, a gente está extrapolando aqui para outros perfis de desafios sociais. Então, o design, ele já tem como se fosse um propósito diferente. Eu gosto muito de falar, estudante, eu também sou designer de formação. E eu gosto muito de falar que a gente gosta de caçar problema. Não que necessariamente a gente caça problema, mas é este olhar orientado para novas oportunidades. Então, este olhar orientado vai nos permitir prestar atenção naquilo que pode ser feito de uma melhor maneira ou como pode ser feito de uma forma diferente. A imagem que a gente está vendo aqui, estudante, perceba que a princípio é um ambiente de uma loja e é uma exposição de alguns produtos. Mas isto não deixa de ter um certo apelo artístico. Então, veja a questão da relação dos materiais que foram utilizados, a própria ideia do movimento de curva que esta estrutura faz no decorrer das prateleiras e também do movimento de curva que ele faz nesta parede, digamos assim, que tem esse tipo de entrelaçado. Então, é claro que a gente não vai chamar tudo que é desenvolvido de arte, mas para todos os efeitos, a gente tem um apelo artístico que é quase aquela característica inerente do designer que desenvolveu aquilo. Isso é muito mais fácil de verificar quando a gente está falando, por exemplo, em design de moda, e a gente também verifica isso de uma forma mais
explícita em mobiliário. Mas isso não quer dizer que não exista este pozinho de característica do designer no seu próprio desenvolvimento. Quem faz ilustração, por exemplo, também coloca a sua característica dentro dos seus desenvolvimentos e assim sucessivamente em várias outras áreas e inclusive profissões. Mas como aqui estamos falando da diferença de arte e design, é mais fácil a gente utilizar essa categorização para identificar as diferenças entre um e outro. Ok, explicado entre design e arte. E agora, design e cultura. Bom, aqui a relação entre design e cultura, ela é transversal, ou seja, o design é fruto da cultura, assim como um agente transformador. Desta forma, ele gera esta influência na cultura. Então, de que maneira? Ao introduzir novas formas, tecnologias, soluções. Então, ele pode moldar ou orientar a mudança de comportamentos. Ele também pode propor novas formas de interação entre produtos e espaços e também promover as tais mudanças culturais, como inclusive incentivar práticas de sustentabilidade ou de inclusão social. A cultura, ela é como se fosse o arcabouço, o resumo de a forma como as pessoas executam ou vivem dentro de uma sociedade. Como elas se comunicam, como elas executam as suas atividades ou as suas tarefas, no que elas acreditam e como elas representam isso. Agora, quando a gente insere um item diferente, uma tecnologia diferente, como o próprio tópico aqui elenca. Você concorda que dependendo, a gente também muda como a forma, como as pessoas fazem, elas executam alguma coisa de uma maneira diferente? Eu vou trazer um exemplo aqui para você, estudante. Não sei se é da sua época. E quando eu começo a falar da minha época, porque eu já entrego a minha idade. Mas vamos considerar assim, que você quer pedir uma pizza na sua casa. Talvez você não é dessa geração, mas você pode ter visto alguém em algum momento pegar um telefone e ligar para uma pizzaria. E aí imagine comigo, estudante, eu saí de uma cultura em que para pedir uma pizza a gente tinha que usar um telefone fixo. E agora eu revelei a minha década de nascimento, né? Telefone fixo. Mas eu discava no telefone fixo e pedia pizza. Aí a gente evoluiu. Foi para um telefone fixo sem fio. E aí a gente evoluiu mais um pouquinho. E aí foi para um telefone celular, mas ainda assim a gente tinha que pedir ligando, que inclusive aparentemente dizem que esta é a principal função de um telefone, né? Telefonar. Mas aí a gente entrou numa era de outra instância tecnológica e a gente não liga mais para pedir uma pizza. A gente pede por um aplicativo, seja ele um aplicativo de comunicação, como o WhatsApp, o Telegram, escolha qualquer um deles, como a gente pode usar, inclusive, o próprio aplicativo da pizzaria, que hoje muitas pizzarias têm seu próprio aplicativo, como também a gente pode usar plataformas que elas são uma plataforma onde elas têm vários outros restaurantes ali, como o iFood, por exemplo. Então, ali a gente pode escolher várias pizzarias para poder escolher a nossa pizza. Então, olha como a maneira da inserção, como a forma como uma inserção de uma tecnologia, simplesmente no processo de pedir uma pizza, muda toda a forma de pedir uma pizza. Outro contexto, então, aqui a gente falou de design, que a gente falou num contexto de experiência, né? De ter um aplicativo, aí tem depois como melhorar a interface com o cliente para que ele possa pedir essa melhor pizza. E aí a gente pode colocar por trás ainda, estudante,
Como é que a gente faz o estudo dessa experiência do cliente, se a gente coloca uma avaliação, um NPS ali, para ver se ele ficou satisfeito com essa entrega, sobre o sabor, as outras pessoas vão poder ler esta avaliação. Então, olha o tanto de questões que podem ser inseridas ainda por trás, só no processo de uma tecnologia, e que faz com que as pessoas mudem, então, a maneira como elas executam uma única função. A gente está falando, se eu migrar para este segundo tópico, que mudamos, inclusive, a forma como as pessoas interagem com um produto, que não é só interagir como elas vão pedir a pizza, mas é como elas vão interagir com a própria pizza. Como que elas recebem essa pizza? Como é a caixa dessa pizza? Como é a embalagem dessa pizza? E se a gente quiser falar sobre práticas sustentáveis, você já deve ter pedido talvez algum alimento, e aí esse alimento te pergunta ali no link, né, esse site ou esse aplicativo, dizendo: você quer que mande mais talher, né? Ou seja sustentável, a gente usa menos plástico. Então, a interação e, inclusive, as decisões que nós tomamos sobre o consumo daquilo que a gente seleciona também está atrelado a estas interações. Isto se chama sistema produto-serviço, mas não é a pauta que a gente vai utilizar hoje na nossa conversa. Mas, para todos os efeitos, design e cultura estão ligados intrinsecamente. Design muitas vezes é resultado da cultura e ele também influencia a cultura. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, estudante, que é assim: o design não é, ele está. Então, a gente não vai definir nunca o design como sendo tal atribuição. Ele está como tal atribuição. Porque, como ele corresponde e descende das interações culturais e principalmente com o contexto ligado à sociedade, que é o resultado, como eu disse, né? São aqueles que geram esta questão cultural. Então, neste momento, o design é definido por tal ou tais características. Mas, já que eu comecei falando sobre design e sociedade, o que a gente pode falar um pouquinho mais aqui sobre esta pauta? Mais uma vez, a relação entre ambos é de troca constante. Então, aqui de novo, o design responde às necessidades e problemas sociais que muitas vezes esta sociedade apresenta, enquanto também influencia comportamentos e interações. Então, aqui a gente tem novamente a relação de que o design pode moldar valores sociais como sustentabilidade, inclusão, que são os termos que a gente vai falar bastante no nosso encontro de hoje, estudante, mas também colabora no processo de integrar princípios às suas práticas e produtos. Então, aqui, o resultado de todas estas manifestações, de todas estas criações ou soluções, por exemplo, vão acabar influenciando esta estrutura que é a relação entre pessoas e como elas se comunicam. O próprio exemplo da pizza já foi um desses, né? Mas valores sociais sobre diversidade ou inclusão, ou qualquer outro manifesto que o design também esteja atrelado, também vai ser representado nas soluções oferecidas para um determinado mercado dentro dessa sociedade. Então, a ideia é que a gente sempre extrapole a relação do design, entendendo de que existe um ambiente onde as pessoas existem. Existe um ambiente onde as pessoas existem, ótimo, né? Usei o verbo duas vezes, mas estamos num meio em que as pessoas existem, que chamamos isso de sociedade. Dentro deste contexto da sociedade, estas pessoas se comunicam, elas têm as suas práticas sociais, e isto é o que constrói o que chamamos de cultura. Então, é a forma como as pessoas se manifestam, como falamos até agora.
De uma forma ou de outra, o que é muito importante é que antes de entrar para resolver algo, para conhecer algo, ou, de novo, o nosso desafio do início da aula, precisamos conhecer como articular isso de uma maneira que seja de baixo impacto, para que as pessoas se sintam representadas e respaldadas e queiram fazer parte disso, e ao mesmo tempo que a gente possa trazer as soluções ou construir de uma forma coletiva as soluções sob uma ótica assertiva para este grupo. Bom, design inclusivo. A gente falou o termo ali no meio da nossa conversa, mas não chegamos nos detalhes. Então, o que é, afinal, o tal do design inclusivo? Aqui a gente comenta que é uma abordagem que busca desenvolver produtos, serviços e ambientes acessíveis para todas as pessoas. Então, lembra que o design é sobre olhar oportunidades, atrelar essas oportunidades ao desenvolvimento de soluções ou necessidades para um determinado grupo. E quando a gente fala de design inclusivo, estamos olhando para um determinado grupo. No caso, sobre inclusão, este determinado grupo pode ser específico, porque ele demanda algo específico, mas também a gente pode usar a lógica do inclusivo no sentido de que todos têm direito a ter acesso a esta solução. E aqui, este ter direito a acesso a essa solução e acesso a essa solução fala sobre garantir equidade de uso, promovendo inclusão e diversidade. E um exemplo aqui muito simples e rápido é o desenvolvimento de plataformas digitais que sejam acessíveis, no sentido de garantir que qualquer pessoa, inclusive aquelas com limitações visuais ou motoras, possam ter uma experiência igualitária. Então, o próprio processo de pedir uma pizza num aplicativo, né, um momento de transcrição ou um artefato, né, que gere essa solução, ou então qualquer outro tipo relacionado a cores, a tipografia, todas estas técnicas, elas precisam ser consideradas para que as pessoas se sintam representadas na solução que está sendo ofertada. Então, o design inclusivo, ele tem esta função, este olhar para a equidade de uso e promoção de inclusão e diversidade. Já o outro tópico que a gente falou, que foi o design sustentável, ele olha para focar na criação de soluções que minimizem impacto ambiental e promovam a cultura de sustentabilidade e consumo consciente. Aqui, de novo, o exemplo lá da nossa pizza, eu acho que eu tô com fome também, viu, estudantes? Não sei vocês, mas falando de novo do nosso exemplo anterior, aqui é a utilização de materiais biodegradáveis para a composição daquelas tais embalagens que a gente comentou agora há pouco. Então, como que a gente pensa e estuda tudo isso dentro do desenvolvimento de soluções até para economia criativa, né? Existem pautas bem interessantes, biomimética, né? A gente vai falar do berço ao berço, são todas temáticas que vamos desenvolver num decorrer, não hoje no nosso encontro, mas pode ser comentado assim nos nossos tópicos, e se você tiver curiosidade, pode procurar com mais intensidade, mas a ideia é que todos esses termos estão atrelados a esta lógica de sustentabilidade. E a ideia também é que não só a gente use o termo, mas que efetivamente as soluções gerem este impacto, principalmente não no impacto imediato, mas que promova, então, esta mentalidade de consumo consciente. Então, não é só a embalagem, é a forma como eu gasto energia dentro da minha indústria ou no meu processo de desenvolvimento, é a maneira como eu busco ou treino os meus fornecedores para que eles também
compartilhem das mesmas crenças e posicionamentos em relação à sustentabilidade que eu tenho. Então, não é simplesmente menos papel na minha embalagem, é todo o processo que eu penso, não só no meu desenvolvimento, mas também em como eu engajo e trago outras percepções para as mesmas crenças, fazendo parte, então, de uma nova cultura que tem relação com o consumo consciente. E o último tópico, a gente fala sobre o design participativo e social. Aqui sim, aqui quando a gente fala sobre participativo e social, nós estamos falando realmente sobre as pessoas e como envolvê-las. Então, são projetos que envolvem a comunidade dentro do processo criativo. A gente vai também falar sobre como capacitar essas pessoas que vão participar então do processo criativo a resolverem seus próprios desafios, assim como também que elas façam parte de um looping de construções de soluções com visão de futuro. Então, mais uma vez, a lógica do design participativo e social não é somente trazer as pessoas e criarmos em conjunto uma solução que atenda a uma determinada demanda, mas que sim, a gente também as capacite, a gente dê a oportunidade que elas aprendam a metodologia e a utilizem no seu favor em várias outras oportunidades. E isso está ligado a que a gente possa, já que estamos criando em conjunto, desenvolver técnicas exclusivas que façam sentido para esta comunidade e que muitas vezes não vão ser utilizadas em outros momentos, mas no caso desta comunidade, sim. E aí elas possam sozinhas voltar a replicar este método quando houver uma oportunidade de desenvolvimento de outros perfis de soluções. Assim, a gente não deixa determinada comunidade ou grupo de pessoas 100% fixa e presa conosco. Ah, não, sempre vai ter que ter o designer consultor ali para poder orientar o desenvolvimento da solução. Não, a gente quer que, já que estamos promovendo várias outras atribuições, que eles sejam autônomos de suas próprias criações e desenvolvimentos de soluções. Então, o contexto de permitir o aprendizado também é extremamente importante e deve fazer parte. Se a gente utilizar o nosso exemplo do início da aula, estudante, falamos a mesma coisa do que aqui. Não é somente entrar na comunidade de uma forma assertiva, né, desenvolver um método, mas também agora é o momento de como replicar este método para que esta comunidade possa utilizar, usufruir dele em mais momentos. E aí a gente entra numa pauta que é como se a gente estivesse dando um zoom em um desses tópicos. Então, se a gente está falando sobre participação social, se a gente está falando sobre inclusão e estamos falando sobre design, como que a gente comunica? A ideia aqui é que é muito importante que os designers saibam como expressar uma informação de forma diferente para que um número maior de pessoas possam compreendê-la. E assim, comunicar visualmente tem um feito, um impacto, digamos assim, muito mais importante e, com certeza, abrangente, que faz com que todos se sintam contemplados. Então, a gente vai mudar um pouco do exemplo do início da aula, da primeira ali da comunidade, e a gente vai trazer um outro exemplo para falar um pouco mais sobre essa questão da comunicação visual. E ela tem muita ligação com este pensamento inclusivo e com gerar impacto para a sociedade. Você já deve ter visto como que a cidade, principalmente, traz muito deste input sobre comunicação, né? E aqui eu trago para vocês alguns exemplos que estão fortemente ligados a esse perfil de comunicação. A primeira delas é a sinalização cromática. A sinalização cromática, por exemplo,
ela é utilizada através de cores específicas que vão ser utilizadas para comunicar informações ou orientar as pessoas em um determinado ambiente ou sobre um produto e uma interface. Então, pense, por exemplo, num sinal de trânsito. Eu não sei, estudante, da onde você agora está me assistindo, mas da onde eu venho, a gente chama sinal de trânsito, sinaleiro. Mas tem lugar que chama de semáforo, tem lugar que chama de outros nomes, né? Mas a ideia é que a regra é a mesma. Então, a gente tem 3 cores: a verde, vermelha e amarela. Não necessariamente precisa estar escrito pare, ande, olhe, né? Mas a gente já compreendeu que a cor verde quer dizer siga. Então, na imagem que a gente tem aqui do ladinho, ela representa exatamente isso. Aqui é uma saída de fuga. A gente está vendo o nosso pictograma aqui, né? O bonequinho correndo. Então, em uma situação que você precise sair, você tem aquela direção a ser seguida. A sinalização cromática, eu acho que é uma das primeiras sinalizações mais fáceis de serem identificadas. Já a segunda sinalização é aquela que a gente chama de morfológica. A morfológica, ela envolve o uso de formas ou volumes para transmitir, então, a informação que a gente quer que a outra pessoa capte. Muitas vezes, novamente, a gente não precisa de palavras que determinem ou expliquem o que está acontecendo ou o que a gente quer que o outro compreenda. Mas a forma dela já é suficiente para esta compreensão. Eu não sei você, estudante, mas eu não sei japonês. Então, eu não sei o que está escrito aqui na placa, mas eu consigo, não só pelo sentido, pelo desenho, pela forma que eu estou vendo, que eu tenho que seguir para um determinado sentido, para um determinado local. E a placa que está acima, que tem uma bolinha vermelha com um traço branco, junta as duas informações, né? A sinalização cromática, que foi o que a gente viu agora no nosso slide anterior, que é o vermelho, quer dizer não pode, né? Com a tarja branca, a gente já sabe que também quer dizer não pode, e a bolinha quer dizer que é um símbolo de parada e de atenção. Então, veja como aqui a gente já tem como se fosse um mix, né? Da sinalização cromática com a morfológica. É claro que na parte de sinalização de trânsito, fica um pouco mais claro e fácil de utilizar esta informação, mas para todos os efeitos, sempre vai ter um objetivo em comum, que é comunicar. E a sinalização tecnológica, como o nome já diz, é aquela que utiliza dispositivos para concluir a transmissão de informação, que pode ser uma tela com LED, por exemplo, ou sensores de interface interativo. Eu que gosto muito de tecnologia, acho bem divertida essa parte, né? A ideia é que, de uma forma ou de outra, continue havendo a comunicação e que este cliente, esse usuário, seja orientado por isso. Então, isso é muito comum em transporte público, em museu, que a gente vê LED muitas vezes, né? Aquela luz de LED que faz o desenho do mapa ou do metrô. Então, para todos os efeitos, qualquer uma destas sinalizações que utilizam um pouco mais desses sistemas tecnológicos pode ser considerada uma sinalização, então, tecnológica. E aí, como que a gente usa isto num combo, estudante? Como que a gente pensa num coletivo sobre estas ferramentas? Bom, existe uma abordagem chamada wayfinding e ela fala sobre sinalização de espaços. Esta abordagem nada mais é do que um conceito para orientar e ajudar as pessoas a se deslocarem de uma maneira eficiente e intuitiva dentro de um ambiente, seja ele fechado, um ambiente fechado, como também um ambiente aberto. E a ideia é usando utilização de sinais, de mapas, de cores, de símbolos. Então,
Em parte, todo esse perfil das 3 sinalizações que nós vimos até o momento, a gente pode utilizá-las em conjunto para trabalhar de uma melhor maneira a comunicação de como as pessoas podem se locomover dentro desse espaço. E aqui a gente está falando efetivamente em promover a inclusão. A sinalização desses espaços pode ser aplicada em outros ambientes, como aeroportos, hospitais, parques. E eu trouxe, estudante, um exemplo aqui para a gente poder conversar no nosso encontro de hoje. Esse case é um museu, é uma galeria, na verdade, de arte que fica em Londres, né, na Inglaterra, e ela já existe há um bom tempo. E essa galeria ela passou por algumas reformas ao longo desses anos. E o caso é interessante porque a gente consegue, pelas imagens que eu já vou apresentar, ver como foi aplicado todo o projeto de wayfinding. Então, ele foi ofertado, né, o desafio, digamos assim, a um estúdio de Londres mesmo, e que eles são especializados em sinalética. Olha que palavra legal, né? Em sinalética e em identidade visual. E esse projeto se concentrou exclusivamente na navegação entre os edifícios e salas da galeria. Então, aqui, o foco era que as pessoas soubessem aonde elas estão, para onde elas vão. Então, toda esta comunicação, ela é feita de várias formas diferentes. Aqui, principalmente foram utilizadas técnicas de vinis, por exemplo, né, que foram colados, tem alguns ambientes que estão colados no chão, outros ambientes estão colados nas paredes. Também há esta mudança de escolha de cores, então as próprias cores chamam mais atenção num ambiente que tem praticamente uma única cor de concreto ou cores muito claras, né? E existem outros artefatos manuais que podem ser utilizados para que os visitantes se localizem neste ambiente. Então aqui a gente consegue já ver qual é o andar que a gente está, quais são as informações deste ambiente. Aqui a gente tem uma relação de todos os andares deste edifício e em que local a gente está. Se eu te perguntasse rapidamente, talvez você não saiba qual é o nome do andar, mas você sabe me dizer em qual andar estamos, né? Aqui, automaticamente, a gente também, mais uma vez, vê a amplitude deste ambiente, mas eu vou finalizar mostrando este cardzinho aqui. Isso aqui é um material, ele está em inglês, mas você pode usar na entrada e ele diz que você pode mostrar, apresentar para alguém do museu, para um staff do museu, se você precisa de alguma informação. Então, se você, ele tem várias coisas, cada cardzinho tem, eu preciso beber água, eu preciso de um banheiro, eu preciso chegar até um ponto de ônibus, eu preciso localizar um elevador. Então, se você tem alguma outra dificuldade que você não tem como rapidamente se localizar no ambiente, você pode usar este material e com o cardzinho você apresenta. Então, olha como a gente sai de um ambiente fixo, como um adesivo na parede, e entra num ambiente em que a gente usa algo também palpável e tácito para o nosso usuário. Então, pensar no desafio de inclusão é o melhor cenário que a gente pode ofertar para este nosso perfil de público. A gente não sabe qual é o perfil de todo tipo de visitante que teremos no museu, não é mesmo? Então, se a gente pensa somente, vou voltar aqui para a gente, né, não esquecer o ponto, mas se a gente pensa que exclusivamente as paredes vão estar só localizadas com adesivos, mas a gente precisa também que as pessoas de outra forma possam se comunicar, por que não a gente pode utilizar este material? Tem um outro ponto que quando eu fui montar este material para a nossa conversa de hoje, estudante, tinha uma coisa interessante no próprio site que dizia assim: você pode imprimir em casa. Então, se você quisesse já levar da sua casa impresso o card ou o mapa ou qualquer outro tipo de materiais
que fossem colaborar com essa comunicação, você podia. E claro, se a gente está falando sobre pedir uma pizza, né, com um aplicativo, talvez nem todo mundo tenha uma impressora em casa, mas para todos os efeitos, está disponível ao usuário. E é isto que fala literalmente sobre pensar a inclusão. Então, eu gostaria que a gente finalizasse a nossa conversa pensando em que contextos tudo isto pode ser aplicado. Então, pode ser aplicado naquele nosso case do início da aula. Então, um designer que trabalha com consultoria, né? Que pode ser até uma relação dentro, inclusive, do desenvolvimento de um projeto maior, mas pode ser também pensado de uma maneira autônoma. A gente pode pensar também no gerente de projetos culturais, que está relacionado com o nosso exemplo do início da aula, mas que planeja e executa, então, projetos que promovam essa lógica cultural, e que trabalha em colaboração com esses artistas ou outros designers para envolver a comunidade. Então, pode ser numa instância maior, inclusive. A gente pode falar também sobre a própria lógica do aplicativo que eu comentei agora há pouco, né? Então, um designer de interação que foca na criação e nas experiências digitais que a nossa solução precisa ofertar, ou um próprio designer social, por exemplo, que também pensa em soluções para uma ótica social, que utiliza o design, então, enquanto uma ferramenta. E aqui a gente usou o exemplo do museu, mas como que a gente promove toda esta ambientação e esse wayfinding, por exemplo, no centro da sua cidade? Aluno, como que você imaginaria este desafio para o local onde você mora? Existe alguma forma mais fácil de chegar? Ou existe alguma solução que precisa ou possa ser implementada? E se a gente pensa numa questão relacionada a turismo. Como melhorar ou promover o turismo de um determinado local? Então, olha o panorama que a gente tem a capacidade de enxergar e colocar as nossas informações com todo esse arcabouço para promover esta ambientação, essa mudança cultural e, inclusive, esta inclusão e um viés em sustentabilidade. Que tal pensar sobre isso no dia de hoje, hein? Bons estudos e espero que você aproveite muito este conteúdo.